uma alegria estarmos juntos mais uma manhã. Não sei qual a sua expectativa para essa semana que se inicia. Se é uma expectativa de uma animação, ou talvez uma preocupação, ou talvez mais uma semana normal. Mas eu queria que a gente pudesse se lembrar nesse início de culto do privilégio que é de estarmos juntos e começarmos a nossa semana. Essa é a primeira manhã da semana e estarmos juntos aqui para louvar a Deus, para erguermos nossas mãos, erguermos as nossas vozes, para ouvirmos da sua palavra, para termos comunhão uns com os outros. Eu sei que amanhã às vezes demora para engrenar, e ainda mais se você tem filhos dentro de casa, aquela logística, aquela correria para conseguir chegar. Mas nós que já estamos aqui, que você possa ter esse momento, essa primeira manhã da sua semana, para colocar tudo diante de Deus, louvar o seu nome, para poder se entregar e que tenhamos um tempo precioso com o nosso Pai. Diante disso, eu queria te convidar a ficar em pé, para que a gente pudesse louvar a Deus, erguer as nossas vozes e ter um tempo maravilhoso com Ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cantamos, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Do início, todos juntos. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor.
diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tua glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso. Anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória do Senhor. Deus eterno, toda a glória do Senhor. O reino e o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tua é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso. E até anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória do Senhor. Deus eterno, toda a glória do Senhor. Rei dos reis, o universo cantará. Ao eterno Deus. Mais uma vez. Rei dos reis, és maravilhoso, és maravilhoso. Toda a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória do Senhor. Deus eterno, toda a glória do Senhor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. É o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor. Faça a tua vontade.
o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a Alegria. Esse Esse é é o o teu teu reino. Esse é o teu Tu és a luz, reino. tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés em tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. A força do aflito. E nós somos teus pés em tuas Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Senhor, muito obrigado, Pai, porque podemos nos encontrar com os nossos irmãos, podemos mais uma manhã no início da nossa semana erguer as nossas vozes, as nossas mãos e render o nosso coração totalmente a Ti. Obrigado, Pai, por esse privilégio, obrigado por esse momento. Peço que o Senhor continue falando conosco, usa o Teu servo, fala por meio da Tua palavra, Pai, fala ao nosso coração e que saímos daqui impactados pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é perfeito. Obrigado porque o Teu reino é de justiça, de paz e de amor. Obrigado, Senhor. Confiamos em Ti, descansamos em Ti. É o que eu te agradeço, eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amém. Continuando em adoração ao Senhor, como expressão de gratidão a esta fidelidade, desse sustento dele às nossas vidas, nós adoramos a Deus agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sempre lembrando, este é um privilégio e um momento de gratidão nosso como igreja ao Senhor. Você que nos visita, você pode fazê-lo se assim você o quiser, mas não se sinta constrangido quando a sacolinha passar aí, tá? Esse é um privilégio nosso, mas você, se assim o quiser, você pode fazê-lo também.
Oramos juntos pelas ofertas e dízimos. Senhor, obrigado pela tua fidelidade a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque vemos nas mais diferentes expressões o teu cuidado, a tua bondade para com as nossas vidas. Senhor, e quero orar pedindo, ó Deus, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, e principalmente, ó Deus, nos dar sabedoria e graça na aplicação desses recursos. Eu oro por qualquer um aqui nesta manhã que esteja, ó Deus, passando por uma situação em que precisa, ó Deus, de uma porta aberta para o trabalho, ó Deus, o sustento para a sua casa. Deus, que o Senhor atue generosa e graciosamente na vida destes, e pedimos, ó Deus, que também hoje, nesta manhã, o Senhor possa continuar conduzindo e que este culto seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, amada igreja, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Bom estarmos juntos aqui para adorar ao Senhor. E melhor ainda é quando nós temos visitantes em nosso meio e nós separamos este momento para conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. E nós sempre gostamos de presentear as pessoas que nos visitam, mas para que a gente possa te dar este presente, a gente precisa que apenas você fique em pé no seu lugar, para que a gente possa ver você. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos lá atrás, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Temos aqui também uma moça, seja muito bem-vinda, obrigado também pela sua presença. Assim que você ganhar o seu presentinho, pode sentar. Mais alguém? Ok, que bom que vocês estão conosco aqui. É uma grande alegria para nós recebê-los nessa manhã. Que hoje seja um tempo especial para vocês. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança. Mas se porventura vocês estão procurando um lugar que vocês possam pertencer, vocês terem uma família, nós como igreja, nós temos praticamente um tripé onde nós pautamos a nossa caminhada, que é vida, ensino e missões. E a ideia então é que este acróstico ela faça o convite para você, vem também adorar com a gente, vem estar junto com a gente. Se você puder e quiser, nós nos sentiríamos muito felizes em tê-los outras vezes conosco aqui, mas que hoje seja um tempo especial para vocês. Obrigado mesmo pela presença de cada um, em nome de Jesus. Agora também dentro do nosso paradigma de vida, ensino e missões, nós vamos ter o nosso momento missionário. Hoje nós teremos então o vídeo do nosso querido casal que está na Espanha, Daniel, Patrícia, a família Cause. Vamos ouvir um pouco do que Deus tem feito lá, e aí nós já oramos em seguida por eles e pela escola dominical também. Queridos irmãos da Igreja Menonita Nova Aliança, é uma alegria poder cumprimentá-los nesse domingo e trazer algumas informações aqui do campo missionário de Granada. Há muitas coisas acontecendo, de fato a gente tem visto um grande avivamento na igreja, especialmente aqui no sul, aqui em Granada, muitos novos crentes, recebimento de membros que imigraram, especialmente da América Latina, mas um movimento de espanhóis se acercando a Cristo. Também há muitos movimentos no campo missionário, e a partir aqui do escritório da PMI, aqui em Granada, a gente tem podido cooperar com os nossos companheiros nos campos com restrições. Ultimamente tenho também participado do apoio aos projetos da missão, são mais de 40 projetos, e tem sido gratificante ver os resultados do mundo muçulmano. Muito obrigado, querida igreja, por estar com a gente durante todos esses anos, e dizer que nós precisamos muito da oração de vocês. A cada dia chega aqui na praia, da região de Granada, uns barcos com aproximadamente 300 pessoas refugiadas. Então, essas pessoas todas estão chegando aqui, e que o Senhor nos ajude, e nos dê meios e estratégias para alcançá-los. E queria pedir oração também, que agora no segundo semestre do ano a gente vai abrir uma nova casa, que é uma associação para atender os imigrantes. Então a gente pede a oração de vocês, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê instrumentos, pessoas para trabalhar com a gente. E mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, do longo desses 10 anos, por vocês estarem com a gente. E o Miguel queria falar uma coisinha também, Miguel?
E na semana... Oi? E na semana passada eu tive um retiro em Múrcia. E daí foi muito legal e eu aprendi muitas coisas da história da Bíblia de Abraão e Sara. E agora o Caleb vai falar também uma coisa. Oi todo mundo, espero que vocês estejam bem. E eu agora vou para um retiro também aqui. E foi um retiro que o ano passado eu me aproximei muito mais de Deus, eu conheci Ele mais. E eu conheci muitas pessoas também, que são pessoas de terceira cultura, que seus pais são de um país e eles vieram morar em outro, pela graça de Deus. Então, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu vou estar lá no retiro. Então, um abraço e um beijo para todos. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço da família Cause aqui desde Granada para vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Então, eu não sei se vocês têm acesso, né? Muitas vezes esses vídeos ficam mais restritos, mas realmente a cada semana chegam barcos e barcos de refugiados, de imigrantes ali no sul da Espanha, porque tem essa proximidade ali, né, com o norte da África, e aí a gente vê muitos chegando ali, e é uma grande oportunidade da igreja acolher, né, e trabalhar com essas pessoas no sentido de trazer para elas dignidade, trazer o evangelho, que é o que traz dignidade ao homem, propósito. Então vamos orar por esta família, vamos orar por esses projetos. Uma das coisas que sempre podemos fazer como igreja, e primeiro e primordial, é orarmos por eles, mas também a nossa fidelidade nas nossas ofertas missionárias também faz com que esses trabalhos possam continuar sendo bem-sucedidos aonde eles estão sendo implantados. Inclusive, um adendo aqui, se você, porventura, ainda não tem, nós temos um boletim de oração mensal por todas as nossas parcerias missionárias. Você pode receber e acompanhar, né? Nós como igreja, todos os dias, nós oramos pelas nossas parcerias, e você pode, então, escrever aqui para a secretaria da igreja, se você não tem esse boletim, para que você possa, então, orar todos os dias também, como igreja, por nossas parcerias. Mas nós vamos, então, orar agora por esta família, vamos orar também pela escola dominical, e assim que nós terminarmos, então, a escola dominical já pode se dirigir às suas salas. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na Espanha, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em Granada, a partir da vida desta família tão querida, ó Deus. Nós queremos pedir que hoje, nesse dia, o Senhor possa, ó Deus, abençoar a vida, ó Deus, do Daniel, da Patrícia, do Caleb, do Miguel. Ora, Deus, pedindo graça e renovo do Senhor sobre ele, cada um deles. Oramos especialmente hoje pelo Caleb, que está, ó Deus, nesse retiro, pedindo que o Senhor fale ao coração dele, que o Senhor se faça presente e possa ministrar a vida dele, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida dele, que ele possa conhecer mais do Senhor. Oramos também, ó Deus, por esta família, no sentido de que eles possam ter graça e sabedoria também na ajuda e no auxílio nesses 40 projetos que eles têm trabalhado em relação à PMI, ó Deus, dado essa coordenação, essa supervisão, e desde já oramos por esta casa que eles querem implantar para o segundo semestre, para que, ó Deus, esta casa possa ser um luzeiro naquele lugar, para que refugiados, para que imigrantes que lá chegam, possam encontrar neste lugar acolhimento, mas principalmente encontrar a verdade. Ó Deus, conhecer o único e verdadeiro Deus e ter, ó Deus, a real condição de adorar ao Senhor e viver uma vida de intimidade contigo. Oramos para que o Senhor os use graciosamente naquele lugar. Deus, oramos também nesta manhã para que o Senhor use professores para ministrar a palavra do Senhor para os nossos alunos de escola dominical. Que nesta manhã o Senhor possa ser conhecido em cada sala, que mais do Senhor possa ser, ó Deus, acrescentado nos corações e nas mentes das nossas crianças. Deus, oramos também em nome de Jesus, para que nesta manhã, neste lugar,
ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida do pastor Robson. Que o Senhor o use graciosamente e poderosamente nessa manhã. Que o Senhor tome os nossos corações e as nossas mentes cativos ao entendimento e ao conhecimento do Senhor e da sua palavra. E pedimos, ó Deus, que não saiamos daqui iguais, mas que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar àquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, a termos ações práticas do que o Senhor ministrar às nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, escola dominical pode se dirigir às suas salas. Você que vai levar o seu filho, volta rapidinho. E pastor, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, estamos juntos mais uma vez, gostoso, muito bom poder adorar o Senhor. E eu queria atualizar vocês sobre pastor Vitor, ou aqueles que talvez não acompanharam. Na quarta-feira passada, pastor Vitor caiu de uma escada e teve uma queda séria. Ele teve fratura de 2 a 3 costelas, assim foi dado o laudo, não foi mais preciso do que isso. Uma fratura de vértebra na coluna e uma das costelas perfurou o pulmão dele. Então, isso foi um quadro assim, bastante delicado. Ele foi socorrido de pronto, de ambulância, levado ao Hospital de Fraturas da 15. Ali demaram um bocadão de tempo para ele até chegar ao diagnóstico final. Foram 6 horas até chegar. Aí o médico disse assim: nossa, foi na hora, mais um pouquinho ele tinha morrido. Pois é, mas demorou 6 horas, né? Então, realmente foi assim uma coisa muito complicada. O risco de vida foi de verdade. O médico disse que ele podia ter realmente morrido, o pulmão cheio de sangue. Ele foi colocado um dreno, ele foi para a UTI. E a mensagem de sexta-feira à noite, eu sempre passo para a Mônica, para a filha, né? E peço, me atualiza, ela passa a informação para poder repassar. Vocês não vão receber pelo WhatsApp da igreja com muita frequência, porque eu já combinei com a Mônica que a gente só vai estar trazendo informação se as coisas têm um processo de mudança. O boletim de sexta-feira diz que a recuperação dele será lenta e dolorosa. Então, não adianta eu ficar dizendo, está doendo, está indo, está doendo. Não adianta. Continue orando por ele, por favor. Ele está evoluindo bem. Os médicos disseram que, o médico lá disse que ele não encontrou muita gente de 90 anos, ou nunca encontrou tão forte como ele, graças a Deus por isso. Ontem, o boletim de ontem, isso a Mônica me passou ontem, 10 da noite, na noite de sexta para sábado, o dreno entupiu e aí voltou a complicar um pouquinho. Então, isso vai atrasar um pouquinho a saída da UTI. Talvez a previsão era sair entre domingo e segunda, talvez isso amplie um pouquinho mais. Ele está, então, evoluindo, mas ele, por exemplo, ele consegue andar
Inclusive, foi autorizado a tomar um banho de chuveiro, mas doeu muito, né? Alguém que já passou por costela quebrada deve imaginar o que é isso, né? Então, é uma coisa difícil, e eles pedem oração também pela Dona Helena. Dona Helena está com muita dor, ainda é o reflexo, segundo a Mônica, de ela teve um herpes zoster há um tempo atrás, e ela tem muita dor, ela está com muita dificuldade também, e além de sentindo a falta do marido, né? E assim como parece que as coisas vêm de roldão, né? Na noite de sexta para sábado, diz que no meio da noite estoura um cano na parede do quarto dela, diz que sai água para todo lado, tiveram que chamar um encanador no meio da noite. Então, a Dona Helena está passando um tempo muito difícil, a Mônica pede que orem por ela, pelo pastor Vitor, tá bom? A gente vai estar trazendo as informações assim que a gente tem novidade, e a gente passa, se tiver uma evolução, alguma coisa diferente. Deixa eu também dar uma sugestão para você. Pastor Vitor, um dia, se Deus quiser, vai estar de volta com a gente aqui, recuperado. Talvez você vai ter uma tentação muito grande. Por favor, não faça isso. Queria dar bronca nele que subiu na escada. Então, fica quieto, tá bom? Só agradece a Deus que ele está aqui, tá bom? O que deixa a gente, assim, às vezes, cansado, chateado, que todo mundo quer dar de papai e mamãe nessas horas, de dar bronca. Como é que você quer? Por que você não faça mais isso? Fica quieto, fica na sua. Ele já tem família para pegar no pé dele, suficiente, tá certo? Então, não faça isso. Idoso também não é peça de museu para ficar na parede pendurado e não se mexe, né? Ele vive. E porque ele vive, a gente tem que apoiar e ajudar. E animar, e não ficar dizendo, não se mexa, não faça, não pegue, não vá, não suba, não desça. Para, sossega, deixa viver. E eu quero celebrar também, nessa manhã, um daqueles que está conosco aqui, seu Hans Kröcker, está ali atrás. É o nosso homem mais idoso dessa igreja, hoje celebrando 94 anos, e a gente quer se alegrar com a vida dele, porque Deus está cuidando. Esse é um que sobe minha escada também, volta e meia. Deixa que os filhos peguem no pé, tá certo? Eu morava do lado ali até uns 4 anos atrás, volta e meia eu via ele de cima da escada, a minha esposa ficava, meu Deus, olha, deixa o homem lá, deixa ele aproveitar a vida na boa, tá bom? Deixa que a família cuida, tá certo? Então vamos estar orando pelo pastor Vitor, pedindo que Deus o abençoe e que Deus esteja curando e dando alívio de dores, porque realmente é sofrido isso, e a gente celebrou no passado, nos 90 anos dele, aí no meio da semana, a gente tem essa notícia, né? Então, duro assim para a gente ter que conviver com isso. E vocês entendem também a situação da família. Vó e Mônica estão mudando por 2 anos para a Nigéria. A Mônica vai assumir a posição de professora na escola internacional. E eles têm viagem marcada para quarta-feira. Então, imagina como é que a Mônica viaja com o coração apertadinho assim, né? Então, eu estou orando assim, pedindo que Deus dê uma melhora grande para ele, até quarta-feira, para a Mônica e o Vôlei poder viajar, né, com essa paz no coração também. Tivemos sexta-feira, um falecimento de uma pessoa para mim muito querida, que convivi por muitos anos com um amigão mesmo, que é o cunhado da Marli, né, com o cunhado do Vili, cunhado do Valdemar, o Hans Wilfried, que faleceu na sexta-feira, foi sepultado ontem também. A gente pede a bênção de Deus para a família. Vamos orar juntos. Nós temos outra pessoa também enferma em nossa igreja, que aperta o coração da gente, que é Dona Lisel, que quando estava vindo eu estava ali onde a Marli e a Hilda estão sentadas, ela sentava com a filha ali. Dona Lisel tem passado um tempo muito difícil. Vai para o hospital, volta, ela teve escaras muito sérias, ela foi internada, foi feita cirurgia para limpar as feridas que ela tinha no corpo. E aí, com essa limpeza, eles mandaram ela de volta, está na casa da nora, daquele filho dela que faleceu alguns anos atrás, também num acidente que caiu do telhado, e coisa braba assim, né? E então a Dona Lisel também precisa da nossa intercessão. Não está muito lúcida, mas a gente pede que Deus conceda graça para a família também, para ela. Vamos orar, porque nos fale pela palavra. Querido Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor continue a abençoar pastor Vitor nessa recuperação, e como o médico disse, será lenta e dolorosa. Eu quero pedir então que o Senhor alivie a dor e que o Senhor apresse esse processo.
e que haja paz, Deus, no coração do Vólio e da Mônica, para poder viajar e deixar o pai e sogro em situação melhor, e Dona Helena também. Oramos por eles, Deus, pela família, que a Tua mão de bênção esteja sobre eles. Também Dona Lizel, também uma querida, Deus, tão preciosa, está tendo também um final, Pai, de jornada tão sofrido, Deus, que o Senhor conceda misericórdia sobre a vida dela. E agora eu também agradeço pela vida do Sr. Hans, esses 94 anos de vida, presente do Senhor. Muito obrigado pela saúde que ele tem. Obrigado que ele ainda pode vir, caminhar e estar aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor conceda graça e bênção sobre a vida dele, sobre a família, que possa estar ali recebendo, acolhendo, protegendo, cuidando com amor e usufruindo do convívio dele, por quantos anos o Senhor quiser fazê-lo. Nós somos gratos, Deus, pela bênção e o dom da vida, presente do Senhor para cada um de nós. E agora, Pai, em nome de Jesus, que a palavra de Deus fale ao nosso coração, seja bênção, nos fortalecendo, nos animando a andar contigo e sermos homens e mulheres que o Senhor se agrada a olhar para nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, há 2 semanas atrás, eu estava aqui falando também com vocês, trazendo a mensagem. No nosso esquema, nossa agenda, eu não estaria pregando hoje, mas aí era pastor Santareno, mas surgiu uma situação, pastor Santareno, no final, tinha assumido um compromisso lá, na Igreja da Cruz Verde, está pregando lá nessa manhã, a irmãos menonitas lá do Boqueirão. Então, aí eu estou entrando aqui, mas a gente vai ligar uma coisa com outra. Porque a gente falou sobre, não sei se quem estava aqui vai lembra daquela ideia de uma presença, falando sobre a presença de Jesus na vida ali de Marta e Maria, quando Lázaro tinha morrido, e a gente falou um pouquinho a respeito de alguns aspectos que fazem uma presença que faz falta, faz muita falta. E a gente falou sobre esses 5 pontos dentro dessa história da ressurreição de Lázaro, que era assim, aquela pessoa que, puxa, se ele tivesse aqui. Lembra? Marta diz, depois Maria diz, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então a gente abordou esses aspectos, mas eu queria chamar a sua atenção agora para olhando pelo outro lado. Esse é o lado da pessoa que sente falta de alguém que vem. E a gente falou assim, você não quer ser uma pessoa assim? Que as pessoas dizem, puxa, você faz falta. Se você tivesse aqui, teria sido tão bom. Mas eu quero olhar para um outro lado, porque Jesus também olhava para essas 2 irmãs e Jesus também queria estar com elas. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então, esse é o outro lado. Enquanto o lado é assim, puxa, queria que você estivesse aqui, é o lado daqueles assim, puxa, eu queria ver tal pessoa. Eu queria visitar essa pessoa. Eu queria estar com ela. Eu quero abordar, então, nessa manhã, uma pessoa, em vez de, naquele sentido que eu queria muito que estivesse aqui, é uma pessoa que eu quero muito ver. Eu quero muito ver essa pessoa. Faz bem vê-la, eu quero vê-la. E aí eu quero abordar com vocês esse começo da carta de Paulo aos Romanos, porque nesse trecho, a ideia vem exatamente por aí. Paulo nunca tinha estado na igreja de Roma. Ele já tinha desejado estar lá algumas vezes, mas não foi possível, ele vai dizer isso nesse trecho. Eu já quis estar outras vezes, mas ele tem notícias dessa igreja que animam o seu coração. Ele tem vontade de estar lá. E é muito interessante que a carta aos Romanos não tem nenhuma reprimenda de um desvio doutrinário. É muito interessante isso, porque algumas das cartas são escritas por reprimenda. A reputação dessa igreja, que chega aos ouvidos de Paulo, é de uma igreja que está andando bem, que precisa ser fortalecida, sim. Ela tem desafios. Roma é o centro do império, Roma é a grande cidade do mundo do seu tempo. Estima-se que Roma, no tempo de Paulo, tenha cerca de 1 milhão de habitantes. Isso, no mundo antigo, é imenso, já seria uma grande cidade em nossos dias. Imagina o que era. Roma era a referência. O que acontecia lá influenciava todo mundo.
Haviam pessoas de todos os lugares que abrangiam a grande área do império, desde o norte da África, subindo pelo Oriente Médio, subindo por Europa. Ali estava esse império tão poderoso, e ali na capital, uma igreja que enchia os olhos de Paulo, ouvir falar sobre eles, dizia: eu quero estar com eles, eu quero visitá-los, eu quero muito ver vocês. Vamos olhar o texto bíblico e tentar depois buscar algumas coisas preciosas nesse texto para nós, nesta manhã. Eu vou começar no versículo 7, a minha versão é NVT, ela ficava mais clara para os conceitos que eu quero abordar, portanto, se você não tem NVT, você tem NVI, você pode acompanhar, você vai perceber as pequenas nuances do texto. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre os outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Eu não vou abordar durante a mensagem, deixa eu chamar sua atenção só para ficar claro, no versículo 14, 15, quando diz assim: gregos como a bárbaros, instruídos como não instruídos, é exatamente um paralelo aqui. Os gregos são dados como aqueles instruídos, os não instruídos, essa é uma forma como eles olhavam o que eles chamavam de povos bárbaros, que não falavam bem o grego ou não falavam o grego, que não tinham a mesma formação. E a palavra bárbaro foi criado pelos romanos mesmo, porque era a forma que eles se referiam a esses outros povos, porque eles achavam que eles falavam, o som dessas línguas para eles era uma língua complicada, que soava como bar, 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 bar. E o bar, 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 bar virou bárbaro. Então o nome bárbaro vem exatamente disso aqui, dessa forma como eles ouviam o som dessas. A gente hoje a gente usa povo bárbaro com outra coisa, né? Ai, que barbaridade, que coisa horrível que fez, que violência. Mas a origem da palavra vem da forma do som, da língua como soava para os romanos e dentro do Império Grego para os gregos, como soava essas pessoas falando essas línguas diferentes. Talvez o nosso português para alguns soe como bar também. Aí vão dizer que nós somos bárbaros. Talvez, né? Mas é só isso, nada no sentido que a gente usa essa palavra hoje em dia para falar de violência ou coisas parecidas com essa. Muito bem, a ideia é falarmos um pouquinho sobre uma pessoa que quero muito ver. E a primeira delas aparece logo no começo, no primeiro versículo. Todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. A palavra povo santo, ela é, nesse momento em que as Escrituras são o Antigo Testamento, ela é uma expressão usada para a nação de Israel. Portanto, quando
eles começam a usar essa expressão, e Paulo usa essa expressão, e no Novo Testamento aparece povo santo, se relacionando, se direcionando à igreja, onde estão os gentios, ou seja, os não-judeus, significa que eles estão sendo incluídos no todo o projeto de Deus de salvação. E essas pessoas, Paulo já consegue identificá-las e saudá-las desta maneira, porque ele percebe que eles estão entendendo que fazem parte da grande família de Deus. Entender que se faz parte da família de Deus é entender que os nossos relacionamentos agora têm uma natureza diferente por causa de Cristo Jesus. E isto, ser igreja, ter esse sentimento faz toda a diferença, porque significa dizer, eu me preocupo, eu me envolvo, eu tenho a ver. Talvez uma das coisas que fez muito mal ao cristianismo através da história foi quando a ênfase na adoração meramente ritualista, e especialmente quando através da história a Igreja Católica Romana foi começar a usar a língua do latim, foi sendo usado como uma forma de adoração, que isso não faz parte lá do nosso tempo, mas aqueles os mais velhos sabem que lá atrás as missas eram celebradas totalmente em latim. O padre rezava a missa, inclusive, de costas para a comunidade, e todo aquele ritual era dito, e as pessoas ficavam aqui participando de um movimento ritualista, no qual se esperava que Deus, então, de alguma maneira, alguma bênção viesse para mim. Mas isso provocava e provoca uma forma de relação que não se interage, nem com Deus diretamente, nem com a palavra diretamente, e, consequentemente, sem implicações para os relacionamentos no sentido horizontal uns para com os outros. O cristianismo perde quando eles tenham a cara de individualismo. Preste bem atenção, porque você pode facilmente caminhar a vida cristã dessa maneira. Você pode vir a uma igreja, participar de um culto, até ter um sentimento de que você foi abençoado, porque você cantou, porque você ouviu, mas você rapidamente se levanta e vai embora. Não há sentimento de família. Não há um me preocupo. Não há a ideia do eu quero conhecer e quero ser conhecido. Os relacionamentos não devem se estender e ir além daqueles poucos contatos que temos em alguns minutos quando entramos e cumprimentamos, damos um bom dia e até semana que vem e a gente vai embora. E começamos a nos satisfazer com esse individualismo. Visitar alguém, estar com alguém que a gente sente que tem um vínculo conosco de família é muito diferente. Você já foi em algum lugar que você foi bem recebido? Você já esteve numa casa que você sentiu assim, nossa, que gostoso estar aqui. Como eles me recebem como família. Ao mesmo tempo, talvez você já teve a experiência de estar em um lugar que parece que as pessoas estão olhando no relógio por cima a cabeça, às vezes um relógio lá na parede, lá atrás, e pensando, quando é que ele vai embora? Quando é que vai se mancar que já deu? E é muito interessante quando a gente está num lugar assim. Estava conversando com minha esposa um pouco ontem à noite sobre esse conteúdo, e ela lembrou de muitos anos atrás, isso, não, pessoa que nem vocês conhecem, mas muitos anos atrás estivemos numa casa uma vez, e eu me lembro que na nossa conversa, houve uma certa cobrança sobre uma disciplina de vida, tem a ver com a vida com Deus. E a dona da casa chegou e levantou e disse, eu acho que já está ficando tarde, está na hora de vocês irem. Não sei se você já passou por uma experiência assim. Mas é muito interessante como, assim, você e eu não somos parte da mesma família. Como é gostoso estar num lugar que a gente quer ver, porque quem nós estamos juntos, como família de Deus,
se entende como parte da família de Deus. Se entende e se vê como povo santo. E a palavra santo aqui não é no sentido de perfeição. Há duas palavras no original para santo. Uma para o sentido de aperfeiçoamento, de purificação, de assemelhar-se à imagem de Cristo. Mas há uma palavra santo no original que tem a ver com a ideia de separado, dedicado para. E assim era a nação de Israel. Povo separado de Deus para ser santificado e ser luz para as nações. Mas já era o povo separado de Deus. Assim como os utensílios do templo eram dedicados ao Senhor, eram santificados. A ideia de que eu pertenço ao Senhor. E exatamente quando a gente começa a perder o senso de família, quando nós não entendemos que pertencemos ao Senhor, nos achamos donos de nós mesmos, a nossa vida nos pertence, o governo sobre as nossas decisões tem a ver com a gente, os nossos desejos e prazeres é o que importam, mas quando a gente entende que faz parte de uma família, a gente entende os compromissos inerentes a isso, as necessidades de certas renúncias, os nossos compromissos de olhar para a necessidade uns dos outros. Como é gostoso estar com alguém que se entende e que se vê, que quando te recebe, você é alguém que é família. Como povo de Deus e como parte de uma igreja, eu e você precisamos dedicar tempo para cultivar os nossos relacionamentos, relacionamentos entre nós. E que prazer gostoso é estar juntos. Se você faz parte do grupo familiar, você tem descoberto talvez isso, e eu espero que sim. Como é gostoso se encontrar. Como é gostoso conversar. Como é gostoso estudar a palavra de Deus e tomar o café junto, comer, seja o que for, não importa o cardápio, o importante é que a gente está junto. E eu me lembrava, coincidentemente ainda me lembrava, porque esse que eu me referi, que faleceu na sexta-feira, o Hans, nos 10 primeiros anos que trabalhei na Vila Guaíra, a gente andou muito junto, muito pertinho. E a gente conversava muito, demais até. Eles moravam naquela época, onde tem essa escolinha aqui do lado, na esquina, eles moravam aqui. E eu me lembro uma vez que a gente veio num estudo bíblico na casa deles, e alguns casais que estão aqui, a gente estava junto, um grupo de casais, e eu me lembro que o pessoal foi embora e eu fiquei conversando com o Hans do lado de fora, embaixo do beiral, e estava garoando ainda. E o pessoal foi embora, a gente ficou conversando. Não tinha celular naquele tempo ainda, e eu me lembro que, quando eu cheguei em casa, era 3 horas da manhã, porque a gente ficou falando de pé por umas 3 ou 4 horas ali. A minha esposa estava quase louca, ela estava quase pegando lá algum pedaço de ferro em casa, e dizia, eu já ia sair na rua atrás, para ver se eu te pegar, achava na rua. Eu falei, você está louco, vai sair atrás de mim, madrugada de pé, né, a pé, atrás de mim, né? Mas como é gostoso quando se vê assim como família, não é verdade? A gente não vê o tempo passar. Como é gostoso a gente ver e estar com alguém assim. Você é alguém assim. Você abre a sua casa. Eu queria te convidar, te desafiar a abrir a sua casa. E ser um irmão assim. Mas eu sei que às vezes tem gente que faz as mais diferentes argumentações pelas dificuldades que tem. Mas o meu sofá não está bonito. Eu não tenho louça adequada. Eu não sei o que, não sei o que. Meu amigo, liga para o Disque Pizza, faz qualquer negócio. Pega aquele prato que você come todo dia de semana mesmo, que é desparelhado. Isso não importa. O que importa é a gente ser família. O que importa é a gente sentar junto e descobrir que existem coisas entre nós que nos aproximam, que vale a pena cultivar. O cardápio não é o mais importante. O visual da mesa não é o mais importante. O importante é o que está aqui dentro, que quando ele transparece, esse amor uns para os outros é marcante. E o que acontece é que a gente não vê a hora de ter uma segunda vez. E vai dizer, como Paulo diz, eu quero muito estar com vocês. Eu quero muito te visitar. Abre a tua casa.
abre teu coração, abre como família, porque é muito bom ser alguém que as pessoas assim, eu quero muito te ver. E quando a gente se encontra, aquele abraço gostoso, porque a gente sabe que faz parte e a gente age como um membro da família de Deus. Segunda coisa legal para a gente olhar nesse texto é o que Paulo vai dizer a respeito da fé. Agradeço, meu Deus, por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Alguém com fé notável e contagiante. Mas como é gostoso estar com alguém que exala essa fé. Não é verdade? E não que ela menospreze, por exemplo, as dificuldades. Então, eu não estou dizendo para você chegar naquele ponto, alguém diz assim, está passando por uma luta, que é isso? Precisa ter fé. E a gente não consegue nem falar. Né? Porque o cara já tapa a boca da gente, como se a gente, às vezes, compartilhando uma necessidade, a gente tem falta de fé. Mas como é gostoso quando alguém que nos ouve de verdade, ouve com atenção, e estimula a gente a crer. Cara, não vamos desanimar, vamos continuar crendo no Senhor. Deus tem propósito, Deus vai cuidar. Talvez a gente não está entendendo hoje o que Deus está fazendo. Deus vai suprir, Deus vai guiar. Vamos orar junto, vamos estar junto. Deus está conosco. E essa presença faz tanta diferença, não faz? Essa fé não contagia. Você já andou com alguém assim, que tem fé, que anima a gente? Ele não é aquela fé irresponsável. A fé pode, às vezes, soar irresponsável. Não, não é isso. Mas uma fé madura, que submete, que reconhece, inclusive, às vezes, até que nós estamos, ou gostaríamos que acontecesse, talvez vai ser diferente, porque Deus é soberano. Às vezes ansiamos por uma cura que Deus não quer fazer, porque Deus tem um propósito diferente. Ansiamos por alguma conquista profissional que Deus não vai abrir a porta para acontecer. Oramos, às vezes, por um vestibular para passar, que, de repente, Deus, o propósito dele não é nessa direção. Mas a fé é esse reconhecimento de que o soberano governa, cuida e não nos abandona, não estamos sozinhos. Como é gostoso estar com alguém, como é gostoso estar com alguém que nos estimula a crer, confiar e não desanimar. Em terceiro, ele diz, desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual os ajude a se fortalecerem. Alguém pronto a ouvir e aprender. Eu acho tão gostoso quando a gente tem humildade de ouvir. Gosto muito de ouvir. Às vezes me atropelo e passo por cima da pessoa, mas me arrependo depois. Porque ouvir pessoas é uma coisa preciosa. Você aprende coisas tão interessantes. Querer ver uma pessoa, mas uma pessoa que escuta também é tão especial. Porque essa é uma das coisas muito desagradáveis, é aquele tipo de conversa, e você talvez já teve com alguém, de alguém que não está exatamente te ouvindo. Ele costuma intercalar as pequenas pausas que você pode fazer com um e o seu olhar nem está muito fixo no que você está falando. E se você fizer a triste pergunta assim, você sabe o que eu estou falando? Talvez você vai ter uma surpresa desagradável. E, na verdade, aquela pessoa parece estar só esperando você dar uma pausa um pouquinho mais longa para ele começar, ele a falar e contar a história dele. Ou quando você começa a contar uma coisa assim, eu já sei, eu já fui, eu já vi, eu já sabia, você não está me dizendo nada novo. Dá uma canseira, não dá? Sim, poxa, então tá bom, então não fala mais nada. Mas não é gostoso estar com alguém que está pronto a ouvir você compartilhar, e que aproveita e cresce quando você está compartilhando? Nossos grupos familiares são uma oportunidade muito bonitinha também, assim, de você aprender a ouvir. Tem gente que monopoliza a palavra, não tem? Não sei se é o caso do seu grupo.
Mas às vezes tem grupo que tem um cidadão lá, ou uma cidadã lá dentro, que às vezes quando começa a falar, todo mundo já fica assim. Aí o líder do grupo fica tentando cortar. Assim, tá bom. Não, ele quer contar a história dele. Mas não tem nem a ver com isso tudo. Ele quer contar um caos, o seu caos. E aí você fica amarrado, e todo mundo coçando a cabeça, falei, oh Deus do céu, quando é que esse cara vai ficar quieto? Aí fica olhando para o líder do grupo e diz assim, você não vai dar um jeito nesse cara para cortar a palavra dele, porque ele não está preparado para ouvir. Mas ouvir é ouvir de verdade, ouvir e aprender. Essa é a expectativa do apóstolo Paulo. Eu quero compartilhar uma dádiva espiritual, quero ajudar a fortalecer vocês, eu quero ir de encontro às necessidades da sua fé. Como é gostoso a gente poder repartir com alguém que escuta. Marido e mulher, uma boa coisa para você pensar também, os que são casados. Vocês se escutam em casa? Porque às vezes não. Eu percebo que às vezes, eu vejo muito isso no curso de noivos, eu sempre falo sobre isso. O casal vem daquela fase de namoro, noivado, eles estão acostumados a sair, muitas vezes sentar numa mesinha para comer qualquer coisa que seja. Novamente, o cardápio não é mais importante. Pode ser aquela casquinha de sorvete, a mais barata que existe, não importa. Mas conversam um com o outro. Toma banho em casa, toma perfume, se arruma, maquia, faz tudo bonitinho para se encontrar. Depois casa, lá se foi. Em vez de sentar um para frente do outro, senta um do lado do outro. Não é que a posição física importe, mas eu quero dizer que isso significa a gente não se olha. A gente não conversa, a gente não namora e muitas vezes também nem se arruma. Porque a gente não vai se encontrar, a gente já está lá. E a gente acostuma não mais ouvir, não mais estar pronto para escutar o que o outro tem a dizer. Quando você sai, marido e mulher que trabalham fora um ao outro, quando está chegando o final do expediente, é isso o sentimento? Eu quero muito ver você. Faça a pergunta. E essa pergunta para mim agora, nesse momento, tem a ver com você que é casado. Você está vivendo assim o seu casamento ainda? Quando vocês estão longe, eu quero muito ver você. Eu quero muito ouvir sua voz. Eu me lembro uma das coisas que a gente aprende com esses exemplos, né? Fui criança e adolescente, inclusive até no meu começo casado, da fase que pouca gente tinha telefone. Vocês lembram disso? Que, inclusive, telefone, o pessoal comprava como investimento, linha telefônica, e alugava telefone. Você falava isso para alguém de outro país, assim, de primeiro mundo, que assim, que coisa louca é essa? Era quase como alugar o cano de água que entra na entrada da casa. Mas hoje é assim, não é assim? Você imagina você vender a sua linha telefônica ou alugar a sua linha telefônica? Isso não faz o menor sentido. Você vai compra um chip de celular por 10, 15 reais. Isso não existe mais, acabou. Tinha gente que acumulava patrimônio em linhas telefônicas. Você olhava jornal, tinha lá, aluga-se linha telefônica. Tinha gente que tinha 10, 20, 30 linhas telefônicas para fazer de renda. Mas eu me lembro que a gente não tinha telefone por um bom tempo. E tínhamos uma boa vizinha, muito simpática, que morava às 2 casas depois da nossa, aqueles sobrados assim, a gente cresceu. E todo dia, depois do almoço, aquela vizinha vinha chamar a minha mãe. Carmen, teu marido no telefone. Meu pai trabalhava na refinaria de petróleo de Cubatão. Ele se falou de manhã cedo e se falava às 6 da tarde. Todo dia, depois do almoço, meu pai ligava para a casa da vizinha, para a vizinha chamar minha mãe, para minha mãe correr lá para falar com ela no telefone. Sabe por quê? Porque eu quero muito ouvir a sua voz. O que tinha de novidade para contar? Depois de umas 4, 5 horas, tinha saído de casa. É um bom exemplo que a gente guarda na memória. É um bom exemplo que você precisa cultivar.
eu quero muito te ouvir, eu quero muito te ver. Agora, quem é você? Porque depende de como você age, não querem te ouvir, nem quer te ver. Será que está assim a sua vida? Paulo queria muito visitá-los, e ele sabia que encontraria ouvidos abertos para ouvir, para escutar o que Paulo tinha para compartilhar. E Paulo sabia, pela direção do Espírito, pelo seu andar com Deus como apóstolo, que ele podia fortalecer a fé daqueles irmãos e que eles queriam escutá-lo. Em quarto lugar, quando encontra alguém disposto a repartir o que tem recebido de Deus. Quando nos encontramos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Olha que coisa legal. O Paulo não está dizendo a ideia de uma via de uma mão só. Ele não quer só falar e ser ouvido. Ele quer que você fale e quer te escutar. Eu tento cultivar isso. Eu chego em casa e digo, como foi o seu dia? Quem ligou? Com quem você falou? Mário hoje tem feito alguns discipulados online. Aí eu pergunto, como foi o seu discipulado hoje? Foi tudo bem? Não que ela vá me contar alguns detalhes que é particularidade. E ela às vezes reparte. Não, foi assim, foi assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é tão gostoso, né? A gente ser edificado. E eu disse isso, e houve uma situação assim, houve uma pergunta tal, e eu falei isso. Tem aqueles insights da palavra tão preciosos que às vezes eu escuto e aprendo. Eu sou abençoado quando convivo com a nossa equipe pastoral aqui. E é tão especial a conversar, ouvir Tiago, ouvir Juba, e a gente sentar, esse mês de julho a coisa não funcionou como a gente queria, mas quando a gente encontra, a gente lê um livro juntos, e a gente se encontra uma vez por semana, esse é o alvo, nem sempre acontece, Marcelo, a gente está junto para estudar a palavra de Deus, e ali a gente lê um livro, lê um capítulo, a gente grifa, e a gente vai compartilhando o que me chamou a atenção, o que foi, olha, isso aqui tocou meu coração, por isso assim, olha essa ideia, e aquilo a gente vai interagindo, depois a gente pode compartilhar a necessidade de oração, e a gente orar um pelos outros. E que privilégio para mim é poder ouvir. O Marcelo chegou de viagem agora, poder ouvir um pouco das histórias. Encontrei rapidamente o pastor Santareno, veio de Angola, no movimento Perspectivas, falou algumas coisas, quero sentar, quero ouvir. E como é gostoso quando essa pessoa se dispõe a repartir. Eu conheço gente que se você não fizer as perguntas todas, ele não vai falar. Aí quase você vai ter que empurrar assim para saber alguma coisa. E ainda quando você diz, puxa, mas tal coisa você não me contou. Aí ele vai dizer, você também não perguntou? E precisava ter perguntado. Será que coisas boas não devem ser repartidas? Ou mesmo preocupações? Aqui está Paulo dizendo, eu quero ser encorajado pela fé de vocês. Eu quero ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês. Não estou indo só para ensinar. Eu quero aprender. Claro que isso requer uma atitude de humildade. Mas como é bom, a gente quer ver gente que tem bênção para contar. Ou mesmo para repartir uma dor. Mas o importante é que dizer assim, cara, você confia em mim para repartir isso. Que coisa boa. Que bom ouvir você. Continuando. Opa, eu pulei aqui. Ele vai dizer assim, é o quinto, né? Eu pulei aqui, deixa eu ver se é. Isso, então é o quinto mesmo. Que eu bati o dedo 2 vezes, aí pulou tudo. Ele vai dizer, meu Deus, eu já trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto como para os instruídos como não instruídos. Ou seja, ele quer encontrar gente que está pronto a se envolver naquilo que ele está fazendo. Eu quero estar junto com vocês, que já foram alcançados, que já são frutos espirituais. Eu quero junto com vocês, trabalhar e fazer a coisa acontecer.
É esse compartilhar que produz uma cumplicidade, uma parceria que tanto abençoa a vida da gente. Alguém que está disposto a estar do teu lado, para andar contigo, para ajudar. Ontem, no final do Café dos Homens, chamamos Café dos Homens ontem, muito gostoso, muito legal. O pastor Edmundo Speaker participou de um painel aqui, respondendo perguntas. E foi muito, muito legal. Mas quando terminou o programa, eu estava sentado bem ali, e aí uma pessoa aqui da igreja, nós não está aqui hoje, ele levantou e disse para mim assim: você precisa de alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu na hora fiquei assim, não sei. Ele falou, pensa, ora sobre isso. Eu quero ser alguém que ajuda. O que você precisar de mim, prático, seja o que for, fala comigo. Eu quero ajudar. Não é gostoso ter gente assim? Na última assembleia, nós fizemos um apelo que me deixou assim, com o coração pesado. Quem estava na assembleia talvez vai lembrar. Nós fizemos um apelo para voluntários para segurar o pão e o cálice na ceia. Porque na última ceia, a nossa secretária, 2 pessoas na última hora não puderam. Foi uma dificuldade para conseguir alguém que quisesse assumir o compromisso de vir no domingo e segurar, só isso, e segurar o pão e o cálice. Você não fica com um pouquinho de vergonha de pensar que a gente tem dificuldade de conseguir gente para fazer uma coisa tão básica? Quando você chega aqui numa manhã, como a de hoje, alguns chegam no ônibus das 10h15, e às vezes quando dá 11h11, como agora, já está olhando o relógio e não acaba essa conversa. Não vi a hora de ir embora. Enquanto isso, tudo o que acontece, está ligado com outros que estão aqui há horas. Não vou citar nomes. Tem gente chegando aqui 8h pouco da manhã. 8h30 da manhã. Para que tudo esteja arrumado. Para que tudo esteja em ordem. Essa gente é preciosa. É a gente que a gente quer ver. Isso não mexe com você um pouquinho? Não deveria mexer com você um pouquinho? O que é que eu posso fazer? Como eu posso arregaçar as mangas e fazer parte do que Deus está fazendo? É mais fácil a gente realmente ser servido. Mas o grande desafio, o exemplo de Senhor Jesus, como ele disse, eu vim para servir. Aí você diz, pois é, Jesus veio para servir, eu vim para ser servido. Será que é assim que deve funcionar? Mas como é gostoso, eu quero muito ver gente que está pronta a arregaçar as mangas. Eu vou até 7, tá? Se você está preocupado com a sequência aqui. Em sexto, alguém que pronto a romper a barreira de pregar o Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, são poder de Deus em ação para salvar tantos que creem. Primeiro os judeus, também aos gentios. Essa questão, primeiro os judeus e também aos gentios, é uma ideia muito mais teológica do que estratégica no sentido definitivo. Foi a forma como Deus se revelou, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Todo o Antigo Testamento, uma revelação através de Israel em Cristo Jesus, abrindo para todas as nações. Mas é interessante ver alguém que está pronto a vencer as barreiras de vergonha, de medo de rejeição, de dificuldade, seja o que for, para falar de Jesus. É muito
estimulante caminhar com alguém que tem vencido essa barreira. Uma vez eu fiz uma visita hospitalar, que eu bati o recorde. Eu fui visitar uma pessoa que é um exemplo para mim nessa área. Fui visitar Sérgio, esposo da Márcia, nossos parceiros missionários, no INCOR, em São Paulo. Ele tinha feito uma cirurgia cardíaca. Tinha 2 dias que o homem estava lá, eu cheguei com a Mari para visitar, nós estávamos em São Paulo. Eu fiquei 2 horas e meia no quarto com aquele cara recém-operado. Dava um gosto de falar com esse homem. Era uma coisa tão preciosa. Ele evangeliza o enfermeiro, o médico, todo mundo que passar naquele quarto, ele fala de Jesus. Ele realmente dá vontade de ver esse homem. Porque ele tem um jeito tão bonito. Eu já vi histórias dele, assim, por exemplo, ele chega no ponto de ônibus num dia de calor. Isso é uma história que me contaram real, do jeito dele. Ele chega no ponto de ônibus e diz assim, aí tem uma pessoa no ponto de ônibus. Aí faz, que calor, né? Nós está muito quente. A pessoa dá aquela assim, está muito quente. Fala assim, um copinho d'água gelada agora, hein? Pois é. Sabe que Jesus uma vez falou sobre a água da vida? E ele começa por aí, vai adiante. Eu fico admirado com gente com essa capacidade. Mas não dá vontade de ver gente assim, de estar junto. E esse homem, que privilégio, ficar ali no hospital com ele aquelas horas todas, vendo como Deus usa aquela vida preciosa. Eu oro, peço a Deus me ajude a ser uma testemunha assim como ele é. Mas é gostoso de ver gente assim. Gente que aprendeu a não ter vergonha do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, eu não tenho. E eu quero cultivar, eu quero ver isso em vocês. Vamos juntos ter frutos no meio dos gentios, dos gregos aí na região de Roma. E em 7º e último, estou chegando no final, alguém pronto a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Fé, eu gosto do título de um livreto de um autor chamado John Stott. Só o título para mim diz muito. Ele diz assim, crer é também pensar. E ele desenvolve essa ideia nesse livreto, li há muitos anos atrás, mas a ideia de que a fé não é um suicídio intelectual, é uma expressão muito forte. Não é um abandono das perguntas. Não é simplesmente deixar de pensar, de perguntar, mas é construir uma relação, inclusive Paulo usa a expressão de fé em fé, como no sentido de um crescimento, de um avançar, de um caminhar. E quanto mais tempo de vida cristã, mais nós temos fundamento para ter fé. A fé é o produto de um conhecer a Deus, numa jornada de caminhar com Ele, de uma história de um Deus que você começa depositando confiança nele, e as respostas que Ele vai dando através da história da nossa vida fundamentam a confiança de aquele que fez, continuará fazendo hoje e vai fazer no futuro, porque Ele é digno de confiança. A fé é a construção de uma relação com Deus, no qual, se no primeiro momento o nosso passo é de confiar no testemunho de outros, ele começa a ser fortalecido porque o nosso próprio testemunho de jornada é real. Esse ano e este mês de julho, eu celebro os 50 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Nesses 50 anos, aprendi muito com Ele. E a minha fé hoje não é a fé de 50 anos atrás, porque além daquele primeiro passo, e hoje nós vamos, domingo que vem tem culto de batismo, não perca, culto que vem à noite, culto de batismo. Você vai ouvir sobre a experiência do passo de fé, de entregar a vida a Jesus, de confiar em Jesus.
mas a construção de fé em fé, que vai transformando e fundamentando a nossa vida. Quando entendemos a nossa justificação em Cristo Jesus, é isso que o texto diz, o justo viverá pela fé, e é uma citação do livro de Abacuque, que é uma história incrível. A gente já pregou aqui na igreja Abacuque 2 vezes nos últimos 25 anos. Mas é uma história impressionante. Abacuque tem que dizer isso e declara isso depois de uma experiência muito difícil que ele está vivendo. Mas uma confiança de uma jornada. E esses 50 anos me ajudam a olhar para o passado e dizer, lembra do que ele já fez? Ele é digno de confiança. Ele é digno que eu creia. Não somente ele foi fiel naquele meu primeiro passo, ele levou a sério o que eu falei. Eu ouço alguns dos testemunhos, e vocês ouvirão alguns testemunhos no próximo domingo, já no batismo. Assim, eu fiz uma oração de entrega a Jesus quando eu tinha 4 anos. Tem um que vai falar, 4 anos. Eu me lembro agora que eu já ouvi alguns testemunhos. Aí você... Que compreensão tem uma criança com 4 anos a respeito do sacrifício da cruz, da justificação dos nossos pecados, do preço do pecado pago na cruz? Que entendimento essa criança tem? A não ser simplesmente dizer assim, convida Jesus para entrar no seu coração. Talvez a palavra dela não tenha conhecimento teológico nem doutrinário. Mas no outro lado desta conversa, tem um Deus que leva a sério as nossas palavras. E aquele clamor daquela criança, que diz, Jesus, entra no meu coração. Na simplicidade, eu lembrei agora de uma história de uma criança, agora quem que era a criança? Que fez uma oração assim, bem pequenininho. Ah, já lembrei quem que era. Eu não preciso falar o nome, não é da nossa igreja. Mas é um casal amigo nosso, que a filha, hoje essa filha já está fazendo faculdade, já passou muitos anos, mas foi muito bonitinho, porque ela fez oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. E aí, depois de mais ou menos uns 4, 5 dias, ela disse assim, mamãe, está na hora de pedir para Jesus sair do meu coração. E ela disse, mas o que é? Aí ela ficou apavorada, blasfêmia contra o Espírito. O que está acontecendo aqui? Ela diz assim, mas por que, minha filha? Já está aqui há alguns dias, deve estar com muita fome. Olha se pode, né? Isso é a criança na simplicidade. Mas Deus leva a sério. Deus leva muito a sério. Essa construção dessa jornada, sabe? Que Ele vai se revelando, que Ele vai cuidando, e a criança vai descobrindo, na simplicidade das suas experiências, esse Deus real. Mas quando a gente vive alguns anos, esse é o privilégio de ter muitos anos de jornada com Cristo. Nós temos uma fé fundamentada numa experiência concreta de um Deus que cuida de nós. Eu uso esse exemplo no curso de batismo, talvez você já ouviu falar, mas quando você era criança e você sentava no banco de trás do carro, se seu pai tinha carro, você não saía preocupado se seu pai ia saber voltar para casa. Você ficava preocupado com isso. Sabe, papai vai se perder? Será que ele vai saber? Será que ele vai saber dirigir esse carro? Porque a sua relação filho e pai, pai e filho, foi construída desde ali de bebê. E sabendo, no meu pai, eu posso confiar. Porque eu sei que meu pai pode. Essa é a minha relação com Deus. E quando a palavra de Deus diz assim, você precisa se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, esta simplicidade, reconhecer o meu pai é digno de toda a minha confiança. Se ele está no volante, sossega aí no banco de trás, ele sabe te levar onde é para chegar. É confiar nele. Você está pronto para viver por fé? Porque gente assim é muito boa da gente conviver. São 7 pontos. Não tenho a pretensão, nem acho que você vai memorizá-los. A não ser que você tenha anotado, você pode voltar a eles. Mas nessa manhã, talvez você pode olhar para um desses, 1 ou 2,
e dizer: eu preciso mudar aqui. Eu preciso ser diferente nesse aspecto. Se você disser, preciso mudar no 7, então tenta guardar, fotografa, guarda, faz alguma coisa. Mas talvez 1 ou 2 você diz assim: eu preciso mudar, Senhor, eu preciso crescer. Nesse ponto eu não sou aquele que as pessoas querem estar junto comigo, não. Sou pessimista, não creio, tenho dificuldade, sou individualista, não gosto de me relacionar, está precisando de ajuda, mas eu gosto de ficar no meu lado, no meu canto, eu tenho dificuldade de pregar o evangelho, eu não quero falar, e nem vou falar, eu não quero nunca falar. Qual é o ponto que você diria assim: Senhor, me transforma? Escolhe 1 ou 2. Vou te dar alguns minutos, alguns segundos, para você fazer uma oração silenciosa e dizer: Senhor, me ajuda nesse aspecto. Escolhe 1 ou 2 ou 3. Ore e fale com Deus. Senhor Deus, olha para o coração de cada um de nós. Talvez algum desses aspectos apontam para um ou para outro irmão que está aqui nesta manhã. E a gente sabe que não é uma pessoa muito agradável em certos aspectos. E por isso mesmo, algumas das pessoas não querem nos ver, não querem estar com a gente. Querido Deus, aperfeiçoa a nossa vida, transforma o nosso coração, que a gente seja um filho de Deus, um servo do Senhor Jesus, o irmão em Cristo, que as pessoas querem muito ver e querem estar com a gente. Não por meras virtudes humanas, mas porque a gente começa de verdade a espelhar a pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Eu fico olhando o relógio e esqueço que tem aviso no final. Marcelo, assume, por favor. Só alguns avisos rapidinho aqui sobre as próximas atividades, nossa vida de igreja. Hoje nós temos o Ora Curitiba. O Ora Curitiba é um movimento, então, das igrejas evangélicas aqui de Curitiba, e a ideia, então, é nós, juntos como igreja em Curitiba, nós orarmos pela nossa cidade. Esse evento vai acontecer ali no Centro Cívico, naquela praça que fica em frente ao Palácio do Governo. Começará às 13h e terminará às 16h. Então, o convite é para que todos aqueles que estão aqui nesta manhã, inclusive, possam, de alguma maneira, participar desse momento. Você não precisa ficar às 3 horas lá, você pode ir, chegar, por exemplo, sair daqui, você já pode se dirigir lá para o Centro Cívico, 1h, então, começando, você pode ficar 1h, você pode ficar 40 minutos, você pode ficar 2 horas, vai ser algo muito prático, nós teremos um pequeno palco ali no chão mesmo, mas em que uma pessoa vai direcionar os tempos de oração, e a ideia é, se compartilha um motivo de oração, junta um grupinho ali, já ora. Então, como estamos falando sobre família, nós também estaremos com a família de Deus nesse dia, lá no Centro Cívico. Então, incentivo você, saindo daqui, que você passe um tempinho lá, muitos de nós hoje estaremos lá. Nós marcamos um ponto de encontro ali, onde ficam os mastros com as bandeiras, na frente do Palácio do Governo. Se você pensa assim, não, eu queria encontrar gente mais conhecida, então um grupo da Nova Aliança vai se encontrar ali, mas você também pode chegar lá e já se misturar num grupo ali,
que o importante é orarmos juntos. E vai ser um tempo muito especial, então todos estão convidados a participar hoje das 13 às 16 horas. Qualquer um período nesse tempo você pode estar lá participando. Dentro da nossa vida de igreja, terça-feira nós temos a nossa reunião das mulheres. As mulheres retomam as atividades. E então você, mulher, está convidada a participar terça-feira às 19h30. Quarta-feira, nossa reunião de oração também, sempre acontecendo às 19h30, um tempo para que nós possamos estar juntos como igreja. E no próximo sábado nós teremos então o nosso borscht. Então, ele tem o custo de R$30, mas o que é importante sempre lembrarmos? O borscht não é simplesmente um tempo em que nós nos reunimos aqui, tomamos uma sopa gostosa e vamos para a nossa casa. O objetivo do borscht é ser evangelístico. Então, nós temos alguns requisitos para que você possa participar desse tempo tão especial que é esse tempo de comunhão a partir do borscht. Primeira forma que você pode participar, você convidar alguém para esse momento. E quando nós dizemos convidar alguém, não é convidar um irmão da igreja lá, do Xaxim, do Pinheirinho, não, é convidar alguém que não conhece a Jesus, porque é uma oportunidade desta pessoa ouvir um testemunho que vai acontecer aqui. Tá? Teremos uma pessoa que vai testemunhar, ele é um sírio que está morando aqui no Brasil e tem um testemunho fantástico. Então, é a oportunidade, se você tem orado por alguém e quer trazer alguém para ouvir o Evangelho, então você pode participar trazendo um convidado. Segunda maneira que você pode participar do borscht, trazendo a sobremesa, que é um pudim de leite. Então, aquele pudim gostoso, furadinho, que todo mundo faz quando come, você também pode, então, trazer um pudim, que vai ser a sobremesa após o servir a sopa. Tá? Essa é a segunda forma. Terceira forma de participar do borscht, servindo, trabalhando. Então, nós temos ainda algumas equipes de trabalho que precisam ser formadas, principalmente no sábado. No sábado pela manhã, a partir das 8h30, para montagem de coisas. Também para preparar a sopa, preciso de pessoas para ajudar na preparação, cortar legumes, cortar coisas, carregar a panela. Então, temos essa oportunidade. Temos pessoas que vão trabalhar a partir da recepção aqui dos participantes, cuidar da cobrança, várias oportunidades de trabalho. E também temos oportunidade para pessoas trabalharem no pós-sopa, que é a questão da limpeza, a questão da organização, porque domingo de manhã nós já temos culto aqui novamente. Tá? Então, você também pode participar do borscht servindo, tá? No sentido de trabalhar, principalmente no sábado. Se eu trabalhar, então eu estou livre de pagar os 30? Não, você vai trabalhar e também vai pagar os 30, por quê? Porque a sopa tem um custo. Então, esse valor que é cobrado é para justamente cobrir os custos para fazer a sopa. Então, qual é o objetivo que a gente precisa ter, ou o que a gente precisa ter em mente? Nós estamos servindo para que pessoas possam ouvir o Evangelho nessa noite. Tá? Essa é a ideia. Por isso, então, você pode servir dessas 3 formas, trazendo convidados, trazendo um pudim de leite como sobremesa ou trabalhando no dia. E você, então, está habilitado a participar do borscht. Então, você pode se inscrever na secretaria da igreja durante a semana. Tá? Eu não sei se... não, esse não tem o QR Code, mas liga, então, você vai receber um QR Code e você tem o formulário e você vai dizer, olha, eu quero participar e vou levar um convidado, quero participar e vou trabalhar, quero e vou levar a sobremesa, tá bom? Também, nesta semana, nós estamos retomando os nossos grupos familiares. E se você, então, não faz parte ainda de um grupo familiar, entre em contato com a secretaria da igreja, pega a relação dos grupos e você pode, então, ver o grupo que mais se adequa a você. O dia da semana, o horário, o bairro, nós temos várias opções para que você possa, então, também ter esse tempo de comunhão. E, por fim, nós também queremos dizer àqueles que têm frequentado a igreja por um tempo e entendem que este é o lugar de Deus para você, ainda estão abertas as inscrições para o grupo de integração.
Nós vamos ter batismo semana que vem, como o pastor Robson falou. Esta é uma das formas de você ser recebido como membro. Se você não foi batizado nas águas, na igreja da onde você vem, se você ainda não teve uma confissão pública de fé através do batismo na sua igreja, que você vem de origem, então o batismo é o caminho. Eu já fui batizado lá e quero ser membro dessa igreja. O caminho é a integração. Então você entra em contato com a secretaria da igreja, faz a sua inscrição para que você possa fazer parte então dessa próxima turma, tá bom? No mais, um excelente domingo a todos. Esperamos ver alguns lá, ou se não todos, lá no Centro Cívico, hoje à tarde, em algum período. E também convido vocês se vocês puderem, hoje à noite, 19 horas, nós temos o nosso culto da noite. E será uma alegria ter vocês aqui também. Deus abençoe, um ótimo domingo e até domingo que vem.